Do encontro do Biden com Netanyahu, hoje quem esteve com Netanyahu foi o primeiro-ministro do Reino Unido, né, como o Josias mesmo já ressaltou, o Sunak, o Rishi Sunak. Ele desembarcou hoje em Israel, após a visita de Joe Biden, conversou com pais de crianças sequestradas pelo Hamas e encontrou o primeiro-ministro Netanyahu. A gente está vendo aí a imagem dos dois. O israelense classificou o conflito como um confronto entre a modernidade e a barbárie. Então ele classificou como um conflito entre a modernidade de um lado e do outro a barbárie. E afirmou que tanto Israel como o mundo enfrentavam a sua hora mais sombria. Vamos ouvir a fala dos dois primeiros ministros. 80 years ago, Prime Minister, the civilized world stood with you in your darkest hour. This is our darkest hour. It's the world's darkest hour. We need to stand together, and we want to win. And this is why I value your support. And the fact that you're here, we must win together. That means that this is a long war, and we'll need your continuous support. Continuous support. There'll be ups and downs. There'll be difficulties. The people here are united. They're prepared to take the necessary action. I've never seen the people of Israel as united, more united than they are now. And I want to share the deep condolences of the British people and stress that we absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages, deter further incursions, and to strengthen your security for the long term. You describe this as Israel's darkest hour. Well, then it's for me to say I'm proud to stand here with you in Israel's darkest hour. As your friend, we will stand with you in solidarity, we will stand with your people, and we also want you to win. Thank you. Thank you. Thank you very much. Declaração forte, né? Dizendo que eu quero que você ganhe, estamos ao seu lado, depois do apoio, inclusive, que ele recebeu dos Estados Unidos. O primeiro-ministro do Reino Unido diz que o país apoia esse direito de Israel de se defender, de acordo com o direito internacional, foi o que ele deixou claro. É importante dizer que o Reino Unido ontem se absteve na resolução que foi apresentada pelo Brasil para uma pausa humanitária, essa resolução que não passou, apesar dos 12 votos favoráveis, por causa do veto dos Estados Unidos. A gente recebe agora a cientista política, a Natália Kalfak está conosco. Ela é pesquisadora do grupo de trabalho sobre Oriente Médio e o mundo muçulmano da USP e vem nos ajudar a entender também a respeito desse conflito e os próximos passos dessa guerra. Olá, professora Natália, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Fabiola, obrigada. Bom dia, Josias, Leonardo. Vamos começar até por essa declaração dos dois primeiros ministros, mais uma declaração de apoio forte que Israel recebe, né? Ontem o próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve lá e disse: estou aqui, estou ao seu lado, né? Hoje, mais uma vez, o primeiro-ministro do Reino Unido diz: estou com vocês e Israel tem o direito de se defender. Como é que a senhora entende essas declarações, né? O que essas declarações significam? Qual deve ser o avanço dessa guerra com esse apoio aí do Reino Unido e Estados Unidos a Israel desta maneira? Bom, essas declarações não nos tomam com tanta surpresa, na medida em que são dois aliados históricos de Israel e que naturalmente endossariam esse apoio à política israelense atual. O que surpreende é esse movimento um pouco na contramão dos esforços diplomáticos que vem sendo feito no Conselho de Segurança da ONU. Então, a sensação um pouco é de esvaziamento dessas tratativas e dos esforços, não só dos outros parceiros, mas sobretudo do brasileiro, a presidência rotativa do Conselho, no sentido de alinhavar um texto que pudesse não ser vetado pelos 5 membros permanentes e que pudesse, portanto, garantir essa ajuda humanitária mais imediata. Então, há uma sensação de algum esvaziamento desse instrumento multilateral e de enfraquecimento dessas tratativas. Então, o Biden vai pessoalmente, após a visita do Anthony Blinken
quase que na sequência, e nesse sentido ele promete um pacote sem precedentes para Israel, um pacote securitário. Em troca disso, Israel parece ter, de alguma forma, se mostrado mais aberto à liberação da passagem de Rafah, com a fronteira no Egito, para a entrada de ajuda humanitária. Mas isso não tá concretizado nesse momento. Então, nós estamos, de fato, ainda aguardando essa liberação, que não parece, como foi apontado aqui, ser a prioridade mais urgente nesse momento. Natália, professora, bom dia. Sim, era só para fazer uma colocação. De um lado, né, você tem umas declarações muito fortes de apoio do Sunak, né, ao lado do Netanyahu, né, lá em Tel Aviv. E do outro lado, você teve no Conselho de Segurança o Reino Unido se colocando se abstendo, né? Nesse caso, considerando inclusive que o Reino Unido historicamente apoia posições dos Estados Unidos no Conselho de Segurança, a abstenção, né, é pelo menos do tipo, não vou atrapalhar, o que vocês decidirem tá decidido, né? Então, na verdade, e deixando os Estados Unidos sozinho com o veto, né? Como é que a senhora analisa essa diferença? A senhora falou com relação à questão dos esforços do Conselho de Segurança, mas como é que ela analisa essa diferença de posição? Ou seja, num momento, digamos, com maior visibilidade simbólica, TVs, o Sunak vai e abraça o Netanyahu. Só que lá no Conselho de Segurança, ele abraçou a proposta de resolução coletiva, de certa forma, ao se colocar em abstenção, né? E é bastante possível que haja também uma dualidade entre essas lideranças, entre esses representantes. Então, isso também pode mostrar uma própria cisão entre diferentes lideranças e pessoas chaves que estão lidando com esse conflito. Eu não tenho informações sobre os bastidores dessa negociação no Conselho de Segurança, mas, em alguma medida, também pode haver um arranjo entre Reino Unido e Estados Unidos, um arranjo, né, tácito, velado, de que os Estados Unidos estejam mais dispostos a se mostrarem mais frontalmente, naturalmente, pró-Israel, mas também com uma prontidão maior em se opor formalmente, sobretudo no Conselho de Segurança. Então, a posição norte-americana ela é mais firme e historicamente sempre foi do que a britânica. Professora, nós estamos diante de uma situação muito paradoxal, né? De um lado tem ali a solidez de mais de 5.000 cadáveres ali nesse conflito entre o Hamas e Israel. Do outro lado, tem a sutileza dos movimentos diplomáticos no Conselho de Segurança da ONU, o Reino Unido numa posição sutilmente diferente da dos Estados Unidos, não vota a favor, mas também não veta. O que eu lhe pergunto é, objetivamente, do ponto de vista prático, essas sutilezas diplomáticas, elas têm alguma interferência na gestão do conflito? Ou a ONU foi como que retirada desta crise? A ONU se anulou no contexto dessa crise? Acho que esse é um debate contemporâneo que os internacionalistas têm que lidar. Então, as decisões do Conselho de Segurança da ONU não são vinculantes, mas há uma importância não somente simbólica, mas também normativa nesses movimentos multilaterais. Eu não acho que haja um esvaziamento total da importância da ONU, acho que não se trata disso. Mas, de fato, em alguns momentos, essa diferença que você bem apontou entre assim, usando outros termos, entre hard power e soft power, dependendo do contexto e dependendo com quem se fala, ela é desbalanceada. Então, há conflitos em que, de fato, a força, o interesse nacional e a distribuição de poder na balança regional, ela é o que vai determinar.
Mas eu não gostaria de pensar no esvaziamento dos instrumentos multilaterais e dos instrumentos de negociação internacional, sobretudo porque aqui a gente está pensando em violações de direitos humanos e em violações do direito internacional. E esta é a arma, nesse momento, que o palestino desvinculado com o Hamas, que é a grande maioria da população, se apoia. Então, esses instrumentos de legitimidade, de legalidade e de diplomacia, de direito internacional e das convenções do Estatuto de Roma, Convenções de Genebra e assim por diante, eles não podem estar esvaziados. Porque, nesse momento, para o palestino médio, pode ser que não sobre nenhuma alternativa. Então, há duas alternativas aqui, dois instrumentos possíveis. Um é a violência e o outro é o apoio e endosso de normativas internacionais. Então, se nós esvaziamos o papel das normativas internacionais, que arma que sobra para os palestinos garantir a sua autodeterminação, do palestino médio, tá? Então, isso não pode haver esse esvaziamento, porque, de outra forma, os palestinos vão ser basicamente obliterados na sua demanda de autonomia nacional. Professora, a gente está falando aí sobre o papel da ONU. Ontem foi muito curioso, a gente estava até ao vivo aqui quando foi apresentada a resolução do Brasil, né? Por um lado, foi muito elogiada até por estudiosos de assuntos internacionais, como a proposta do Brasil apresentada ontem, tanto é que também recebeu 12 votos favoráveis, né? E até o presidente francês publicou, né, hoje na ONU, a França votou a favor da resolução do Brasil, condenando os ataques terroristas do Hamas contra Israel e exigindo a libertação de reféns, proteção de civis e respeito ao direito humanitário em Gaza, paz e segurança para todos no Oriente Médio. Ele aqui, né, não fez uma declaração direta ao presidente Lula e à negociação do Brasil, mas de certa maneira, aqui um apoio ali à resolução do Brasil publicamente pelo presidente francês. Outros também declararam, né? No entanto, Lula é alvo de ataques pelo outro lado aqui no Brasil, que a gente enfrenta os ataques, né? A gente enfrenta isso aqui no Brasil, essa polarização no nosso país, e Lula enfrenta os ataques da direita também, dizendo que o Brasil foi muito frouxo nessa negociação, nessa resolução. Bom, a pergunta que lhe faço é a seguinte: o que a senhora achou da posição do Brasil? O que a senhora está achando da posição do Brasil e da articulação que o presidente Lula tem feito? Ontem, inclusive, o ministro Alexandre Padilha falou sobre as articulações de Lula na ONU e também com a conversa com vários líderes mundiais. Eu não sei se a gente tem à disposição, acho que a gente tem aí à disposição a fala do Alexandre Padilha, para que a senhora possa depois nos trazer sua opinião e análise. Isso, o presidente continua atuando de forma muito firme, permanentemente, né, na busca das ações humanitárias no conflito Israel e Palestina. Então, a dedicação continua reforçando, né, as ações de operação de salvação dos brasileiros que estão lá, de repatriação dos brasileiros. Continua muito dedicados, colocando à disposição daquilo que Itamaraty achar que é necessário ele fazer no sentido dessa mobilização internacional para a liberação dos reféns, né? Mas tem alguma previsão para a PGR, Supremo, tem alguma perspectiva de tempo? Não, isso não está sendo, isso não foi discutido, né? Não foi discutido. Então, eu sempre disse que o tempo, a prerrogativa constitucional, o tempo é do presidente, né? E todo mundo que tentou estabelecer calendário, data para isso, anunciou data, não se cumpriu, porque o tempo é do presidente nesse momento, né? Ele está muito dedicado tanto a cuidar dessas regiões no país que sofrem situações críticas aí das tragédias, e muito dedicado a esse esforço internacional de salvar a vida de brasileiros que estão na região de conflito, repatriar os brasileiros e exercer esse papel importante que o Brasil exerce. Tá aí, professora, qual é a sua análise sobre a postura do Brasil, a postura do presidente Lula? Você mencionou que o Brasil foi elogiado, ele também foi elogiado, inclusive, pela China nesse posicionamento. Bom, a gente sabe que o Brasil tem uma posição tradicional de apoio ao multilateralismo, às negociações e à neutralidade no seu posicionamento nos conflitos, e essa deve
permanecer sendo a orientação da política externa brasileira. Eu acho que, nesse sentido, o resultado das votações no Conselho de Segurança demonstram que a posição brasileira vem funcionando. Então, paulatinamente, vai se ganhando cada vez menos veto a esse texto, que vai sendo costurado de uma forma a atender, então, os diferentes interesses, e parece que se está chegando perto a um momento de não veto dos membros permanentes e a abstenção de quem preferir se abster. Agora, eu acho que as críticas elas virão necessariamente de todos os lados. O Lula pode estar sendo criticado por não enfatizar a classificação do Hamas enquanto grupo terrorista na sua totalidade, mas ele também pode ser criticado por não condenar as violações de direitos humanos por parte de Israel nesse contínuo cerco a Gaza. Portanto, o papel do Brasil precisa ser de mediação o máximo possível, de neutralidade, para garantir o não veto desses membros permanentes e uma garantia maior do apoio geral. Isso vem sendo, na prática, respondido pelo resultado da votação nos textos. Agora, o grande tema aqui, o grande tema-chave, os dois são dois, na verdade, a não menção a um cessar-fogo, mas sim uma pausa humanitária temporária. Então, há todo um jogo aqui de costurar e de delinear esse texto de forma que não fira diferentes interesses, e a classificação do Hamas.